Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Juliane Furno, sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Economia e Conjuntura. Antes de começar, só lembrar quem está chegando agora, se inscreva aqui no nosso canal, não deixe de dar o seu like, de compartilhar, deixar o seu comentário, isso é muito importante para a gente, ajuda muito no engajamento do canal e compartilhe para que esse conteúdo chegue em mais gente. Bom, o título do vídeo de hoje é Bolsa, banqueiros, depósitos remunerados e a política monetária no Brasil. Então, no vídeo, a ideia é a gente falar um pouco sobre a política monetária, tomando como pauta a aprovação da Lei 3887 de 2020, de autoria do senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, que foi batizada aí principalmente pelo pessoal da Auditoria Cidadã da Dívida de Bolsa, banqueiro ou fraude. E a primeira coisa que eu queria fazer, como uma ressalva inicial, é que eu fui muito atacada no Instagram, num post sobre isso. Eu escrevi que eu não concordava com o nome Bolsa Banqueiro e que eu ia, inclusive, fazer um vídeo. Aí veio uma enxurrada, assim, de comentários bem ofensivos e agressivos, que, inclusive, insinuaram que talvez eu fosse até financiada por banqueiros para fazer esse tipo de serviço ao Brasil. Eu não sou uma pessoa que gosta muito de polêmicas, muito menos com a esquerda, mas, embora eu fiquei um pouco reticente de gravar o vídeo, eu tenho bastante compromisso assim, com um bom debate de ideias, me considero muito respeitosa e acho que não preciso... Posso poupar vocês de justificar também que lugar eu ocupo na luta de classes, né? Então, resolvi fazer esse vídeo para tentar dar uma segunda opinião sobre esse tema. Então, antes de tudo, acho que é necessário entender que existe uma coisa chamada política monetária e outra chamada política fiscal. A política monetária, aí, grosso modo, é aquela que cuida da liquidez ou da garantia de liquidez do sistema. Então, é o que vai regular o sistema financeiro, determinar o preço da moeda, que é a taxa básica de juros, e quem opera a política monetária no Brasil é o Banco Central. E ele faz isso através de vários instrumentos. Então, tem o recolhimento do depósito compulsório, que é uma proporção de cada depósito à vista que um banco comercial recebe, que ele tem que colocar no caixa do Banco Central. Tem operações de mercado aberto, redesconto. Enfim, aqui a gente parte, inclusive, de uma definição de que o Banco Central ele não controla toda a oferta de moeda numa economia. É impossível porque a moeda é algo endógeno, Existe uma criação de moeda que é privada através do sistema bancário, que é o que a gente chama de moeda bancária. Então, o Banco Central ele não controla o estoque de moeda, mas ele controla, sim, e define a taxa básica de juros, que é a taxa de referência do sistema. Só que não basta ele gritar, tipo, opa, a taxa é tal. Ele tem que criar, então o Banco Central tem que cotidianamente criar condições para que as taxas convirjam para a meta, ou seja, a Selic ela é uma meta. Já a política fiscal é aquela que trata da forma dos gastos públicos, seu financiamento ou que a gente trataria de forma de gestão dos déficits públicos. Por vários motivos, inclusive hoje é meio consensual que a melhor forma de financiar o déficit público, ou seja, a diferença entre o que o Estado gasta e o que o Estado arrecada, é através da dívida pública. Principalmente porque esse é um mecanismo menos inflacionário, A dívida pública, ela mobiliza ou ela recolhe poupança privada. Bom, acontece que a forma com que essas duas políticas foram gestadas lá em 1979, com a criação do mercado Selic, gerou um grave problema para os dias atuais. Porque esses dois mercados, o mercado monetário e o mercado de dívida pública, eles passaram a ser operacionalizados com um instrumento só. Logo em seguida, na década de 80 e depois com a Lei de Responsabilidade Fiscal, o Banco Central ele deixou definitivamente de poder emitir títulos próprios. Inclusive, hoje o Banco Central é proibido de financiar o Tesouro Nacional. Então, o Banco Central ele não pode, por exemplo, comprar títulos diretamente do Tesouro Nacional, o que seria considerado a tal da emissão primária. Só que aí surge uma contradição, porque o Banco Central ele não pode emitir título, como eu falei, mas ele é obrigado, inclusive pela Constituição, a fazer a gestão da política monetária, ou seja, a gestão da liquidez do sistema. E como que ele faz isso? Com títulos da dívida pública.
Ou seja, ele pega título do Tesouro Nacional para executar uma política que nada tem a ver com o déficit público ou com os gastos correntes do governo, mas com a política monetária. Talvez você não tenha entendido nada até aqui, mas agora vai entender. O que é a tal da gestão, controle da liquidez? Como eu falei, a taxa Selic é uma meta, é o preço da moeda que é fixado no Brasil no curto prazo. Para que isso aconteça, para que os juros de curto prazo convirjam para essa meta eleita pela autoridade monetária por um determinado período, tem que existir um equilíbrio entre a oferta e a demanda por moeda naquele preço estipulado. É isso que faz com que os juros de curto prazo convirjam para a meta Selic, independentemente da vontade ou do sistema financeiro ou lá do operador do BC, do que ele grita que tenha que ser a meta. Só que na vida real, isso não funciona em equilíbrio ali, né, pelas livres forças de mercado. A economia não funciona até pela incapacidade, como eu falei, do Banco Central de controlar o estoque de moeda, não funciona com este equilíbrio entre oferta e demanda cotidiana por moeda. Parêntese, até o auxílio emergencial, por exemplo, foi um recurso que ajudou muito a aumentar a dívida pública, não só porque ele foi feito com um gasto deficitário, mas por este instrumento que eu vou explicar, que é o fato de que o dinheiro que essas pessoas receberam do auxílio emergencial foi parar no fim do dia no sistema bancário, porque as pessoas compraram na lojinha da esquina e o dono da lojinha da esquina colocou o dinheiro que ele recebeu na conta dele no banco. Aí o sistema bancário ficou inundado de dinheiro no fim do dia e o Banco Central teve que enxugar esse recurso com o único instrumento que ele tem, que são os títulos da dívida pública. Então, não foi pelo gasto com o auxílio emergencial, mas principalmente o efeito que o auxílio emergencial gerou no sistema monetário que ajudou a aumentar a dívida. Vou explicar. Então, no fim do dia, os bancos, eles ficam com aquele recurso em quantidade aumentada. Aí os bancos, né, acabou o expediente bancário, fechou a porta, eles começam a se emprestar esse dinheiro que sobrou entre eles, porque eventualmente o banco A recebeu, por exemplo, mais depósito à vista do que emprestou e o contrário aconteceu com o banco B. Só que se a oferta de moeda nos bancos é muito maior do que a demanda por moeda, isso vai fazendo com que a tendência do preço da moeda é que existe uma tendência ao preço da moeda cair tanto que vá a zero. Ou seja, se os bancos ficam se emprestando entre eles no mercado, no interbancário, a tendência é que a taxa de juros do interbancário vá a zero. E isto pressiona a taxa Selic, que é uma meta, aí a zero também. Ufa! Você pode pensar, que coisa boa! A gente acabou de aprender então como matar os banqueiros que vivem de rentismo. Em primeiro lugar, não, porque o rentismo moderno, né, num mundo de taxas de juro muito baixas, até negativas, o rentismo é muito diferente, inclusive até maior, porque as taxas básicas de juros, elas são inversamente proporcional ao valor presente dos ativos líquidos. Então, não tem banqueiro nem rentista perdendo dinheiro, mas essa é uma outra discussão. Em segundo lugar, o que na minha avaliação o pessoal da Auditoria Cidadã da Dívida não entendeu é que a Selic ir a zero não é bom. Ou não é bom se isso for em decorrência da dinâmica anárquica dos empréstimos do interbancário, e não como uma ação coordenada da autoridade monetária a partir de um projeto de país de longo prazo. Além disso, a Selic não é a taxa que a gente paga em empréstimo. Nenhum aqui de nós vai no banco e pega empréstimo pagando a Selic. Nem empresa, nem crédito habitacional, muito menos o cartão de crédito. A Selic é uma meta básica, é um referencial de todo o sistema. Ela é um custo de captação. Aliás, talvez eu até pegue um pouco pesado aqui, mas sabe quem que ganharia dinheiro com a Selic a zero? Sim, os banqueiros. Porque se a Selic for um custo de captação, na verdade a Selic é um custo de captação para os bancos, e se a Selic for a zero, então os bancos vão captar a zero e vão usar esse recurso que ficou no caixa para aplicar em título da dívida pública que está rendendo 9. Aí sim eles vão ganhar dinheiro. Então, se a gente não quer que mais este instrumento, ou seja, o controle da taxa básica de juros, não seja definido pelo mercado e sim pelo Estado, a gente tem sim que continuar remunerando a sobra de caixa dos bancos.
Aliás, como a Coreia do Sul, como Estados Unidos e, ao que me parece, todo mundo faz. Acontece que não remunerar como a gente faz atualmente no overnight, que é trocar moeda por títulos públicos, já que o Banco Central não pode emitir títulos próprios, mas trocando esta moeda que sobrou justamente pelos depósitos remunerados, como propôs o senador Rogério Carvalho. Porque é inclusive assim que a gente pode fazer no médio prazo o que os bancos centrais dos países centrais estão fazendo, que é taxar essas reservas, ou seja, que é executar aí sim uma taxa de juros negativa. Porque não existe título público com juros negativos, mas com o sistema de reservas fracionadas, que só pode ser feito pelos depósitos remunerados, é que o Estado pode, por exemplo, taxar o que está lá no cofre do Banco Central. Então, essa mudança, agora voltando para o início do vídeo, ela inclusive corrige o problema que eu falei. Então, hoje em dia, a dívida pública brasileira, principalmente na contabilização do FMI, está super elevada no Brasil. E isso enseja, claro, aquele discurso de que o Brasil precisa de mais austeridade porque gastou demais. Só que em torno de 30% da dívida pública brasileira nada tem a ver com o financiamento do déficit. É, como eu falei, manejo da política monetária. Então, os depósitos remunerados, além de possibilitarem que no médio e longo prazo se apliquem taxas de juros negativas, ou seja, se taxe a sobra de caixa dos bancos, ele ainda ajuda na transparência desse processo, porque ele separa melhor o que é política fiscal, ou seja, títulos públicos que servem para financiar o déficit público, e o que é política monetária, que é o manejo da liquidez do sistema para garantir a convergência das taxas de juros. Então, por fim, isso não quer dizer que não haja problema na remuneração do caixa dos bancos, ou seja, inclusive o dinheiro que dorme no caixa do banco não é do banco, inclusive é nosso, que somos correntistas dos bancos, e os bancos recebem juros por esse capital, por esse dinheiro que ficou parado nas nossas contas bancárias. Isso aumentou, inclusive, paradoxalmente, muito nos governos Lula e Dilma, em grande medida por um motivo bom, que foi o aumento das reservas cambiais, mas obviamente é necessário regulação sobre esse tipo de política para que os bancos não fiquem ganhando a partir dessa sobra de caixa, mas isso é um manejo da política. Não remunerar, né? Essa palavra até é ruim, mas não atuar sobre a sobra do caixa dos bancos, ao contrário do que diz o pessoal que chama isso de bolsa banqueiro, na verdade é concretizar, ainda que de forma bem intencionada, um dos sonhos do neoliberalismo, que é justamente deixar que esse preço tão importante que é a taxa de juros deixe de ser definido pela autoridade monetária, ou seja, pelo Estado, e passe a ser mais um dos preços determinado pelas livres forças do mercado, definido na taxa de juros do interbancário, que é definido na relação entre demanda e oferta de moeda no interbancário. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Tchau!